Olha aí, pessoal, vocês vão tirar da forma as bobinas nesse modo aqui, motor de tanquinho aqui, máquina lavar vai ser o mesmo padrão. Vão tirar desse modo aqui, ó. Eu tenho aqui passe 4, passe 6, passe 4, passe 6, passe 4, passe 6, passe 4, passe 6. O passe 4 é um menorzinho um pouco, passe 6 maiorzinho um pouquinho. Então aqui, passe 6, a ligação de uma bobina para outra, lá na forma foi feito a sequência de uma para outra. Então você vê que tem um fiozinho de ligação de uma para outra. Passe 4 para o passe 6 também tem a sua ligação. Passe 6 para o passe 4 sua ligação. Todos têm as conexãozinhas dos fios de um para outro. Vamos dizer que seja início e final das bobinas. Final está na bobina de passe 6, início está na bobina passe 4. Sempre vai ser essa sequência. Finalizando aqui já, pessoal, eu dei uma pausazinha aqui para mostrar a vocês. E até um detalhe que eu mostrei a vocês aqui, que é o lado da bobina não se compara ao lado do fio, que foi o que eu quero dizer com isso. Eu mencionei em um vídeo anterior que se começou desse lado aqui, a outra termina do mesmo lado, que seria, vamos dizer, ó, eu vou posicionar ela no modo que eu iniciei, ó. Tá vendo? Essa primeira bobina foi a bobina que eu coloquei, tá aqui o terminal inicial. Começou na direita, tá aqui, eu deixei o terminalzinho inicial da bobina na direita. Começou na direita, terminou na esquerda. Então, segue o padrão que eu menciono no vídeo anterior. Porém, uma coisa que eu mencionei que é, se essa daqui começou na direita, a perna inicial começou na direita e terminou na esquerda, a outra seria o contrário, essa daqui. No caso, essa daqui terminaria a perna na esquerda. E não é. Porém, o contrário é dos polos da própria bobina. Ou seja, essa terminou desse lado aqui, essa última bobina também vai terminar do mesmo lado. Tá vendo? Terminar o final dela ligando para outra bobina também mantém a direita. Porém, que você olhando aqui, ó, essa bobina, o terminal inicial dela foi desse lado. Esse lado está livre, ou seja, fechando para essa. E o terminal final dessa bobina aqui vai ser desse lado aqui também. Então você vê que tem um lado aqui que não tem fechamento final. Tá vendo? Na verdade, o fechamento final, essa daqui o lado esquerdo está fechando para essa. Finalizou aqui no lado direito, vai fechar no lado direito dessa próxima, que seria esse lado de cá. Terminou aqui do lado esquerdo, daqui até a perninha de fio. Terminou do lado esquerdo, vai entrar no lado esquerdo da próxima, vai terminar no lado direito, que é a última bobina. Essa daqui vai ser colocada, ó, o modo de colocação aqui, nós temos a última bobina, a perna final. A perna da bobina de passe 4 terminou aqui na minha direita, então ela vai cruzar para cá, vai entrar na passe 6 aqui, ó. Então eu já posiciono minha bobina de passe 6, mantendo a relação das espiras sentido. Coloco ela para dentro ali no modo de colocação dela. E o terminal que saia dessa daqui, finalizando da bobina de passe 4, vai continuar agora fazendo as espiras por esse lado da bobina de passe 6, que vai seguir o circuito e finalizar desse lado de cá, que está aqui o terminal final. Isso aqui será terminal de fechamento. E aqui também terminal de fechamento. Só esse esclarecimento aí, viu? Sobre o que nós mencionou no conteúdo anterior. Pessoal, fiz a colocação toda a bobina auxiliar. Então aqui temos as ligação final dessa bobina. Deixa eu colocar ela para lá de cá para nós ver aqui, ó. Nós vê que o lado direito aqui tem um terminalzinho da auxiliar dessa bobina primeira, que foi a primeira que eu coloquei. E nessa outra que foi a finalizada, ou seja, a última bobina, também está no lado direito aqui o fechamentozinho dela. Na verdade, a ligação final e vamos dizer que seja uma ligação inicial. Então, beleza. Coloquei toda a minha bobina auxiliar, agora eu vou começar na bobina principal. É mostrado que nem foi anteriormente a respeito de tirar o esquema elétrico. Então, com o que eu consegui tirar, no nosso vídeo anterior nós tivemos isso aqui, na verdade o vídeo inicial sobre essa questão desse motor aqui, que nós estamos trabalhando nele, fomos identificar esses dados aqui, que no caso foi visto que na bobina auxiliar estaria a bobina pela parte de fora, que é o que nós colocamos aqui. Como a bobina auxiliar está por fora, agora eu vou colocar as bobinas principais que vão ficar por dentro. Então vai ficar por fora auxiliar, do mesmo jeito. Aí você vê que aqui na minha bobina auxiliar, ó, no lado direito dela, ó, nós tem o capacitor. Então eu tive o cuidado de a primeira bobina que eu coloquei, deixar no lado direito o terminal dela, que já é o terminal início dessa bobina. Então nós temos a mesma informação nessa bobina aqui, ó. Lado direito dessa bobina já está aí, que é para ficar o capacitor. Então, peraí que nós vemos aí, viu, Salão? Então agora nós vamos, ou seja, finalizou aqui esse terminal dela que ficou do lado de cá, ó.
Também aqui no lado direito, essa última bobina aqui, ó. Na verdade tá aqui essa daqui, que é as bobinas de fora auxiliar. Esse terminal do lado direito fecha com o comum, que é também uma das bobinas principal. Essa bobina principal ficou tá o mesmo início e fim das bobinas aqui, ó. Início e fim das auxiliar, que são as 4 bobinas. A principal ficou mais feia aqui por dentro, ó, mas isso aqui seria início e fim da bobina. E aqui também seria início e fim de outra, início e fim de outra, início e fim de outra. Então a primeira bobina principal que nós vamos colocar vai ser essa daqui, ó. Após a primeira auxiliar que eu coloquei. Aqui, ó. Você vê que entre uma e outra, eu tenho uma bobina principal que vai ser o capacitor e o linha. Então eu tenho uma bobina que faz conjunto aqui, pegando as cabeceiras, vamos dizer assim, dessas duas bobinas. Então minha primeira bobina principal que eu vou colocar vai ficar também o terminal para a direita. Tá vendo, ó? O terminal dele já vai ficar um terminal que nem essa daqui ficou. Já vai ficar um terminalzinho para fora, que vai ser o terminal para capacitor linha, já vai ficar aqui na direita. Quando o terminal continua fazendo no mesmo sentido anti-horário que eu coloquei essas daqui, ó. Foi fechado também daqui para cá. Essa aqui, quando eu colocar essa, deixando o terminal para a direita, vai fechar com a próxima daqui, que é a próxima daqui, que é a próxima daqui, e assim por diante. Então eu vou só mostrar aqui o modo que nós temos essa bobina e como é que nós vamos já iniciar aqui a primeira bobina aqui na colocação aqui. Então identificando aqui qual foi a primeira bobina que eu coloquei, no caso essa que eu já estou deixando na parte de baixo aqui, ó. Tá aí o terminalzinho dela. Então essa foi a primeira bobina, dando sequência para a seguinte, que foi aqui que tá até o fechamento dela ali. Então aqui como eu já sei que essa dali é a primeira bobina, então aqui eu terei minha primeira bobina a ser colocada, que é essa passe 4 aqui, ó. Tá vendo? Deixando já o terminal dela aqui para a direita, que nem tá aqui. Tá vendo? Terminalzinho para a direita dos fechamentos. E vai ser colocada nessa posição ali, ó. Ficando para a direita o terminal dela. Mantendo o mesmo lado de fechamento, então todos para esse lado de cá, ó. Deixa o terminalzinho para a direita, vou colocar ela. Eu já tirei os espaguetezinhos, que no caso é essas trinchas aqui, ó, do poliéster. Já removi ela daqui e daqui. Essa bobina passe 4 vai ser colocada dentro do mesmo canal que a bobina de passe 4 dessa bobina aqui e o outro lado da bobina de passe 4 dessa daqui também. Então ela vai ficar aqui nessas duas ranhuras que estão sem os papelzinhos já, ó. Essa e essa, que já tem bobina dentro, que são essas bobinas do passe 4. Vou ficar entre uma e outra e também é passe 4. 1, 2, 3, 4. Então inicio com minha bobina de passe 4. Após ela, sobre ela, a bobina de passe 6. Que também já está o canal aberto ali sem nenhum fio, ó. Os passe 6 são livres. Esse passe 6 vai ser acomodado pela bobina do outro grupo daqui, ó. Por exemplo. Então você vê que entre as bobinas de passe 4 já ficou 2 espaços vazios. Vão ser preenchidos pelas bobinas de passe 6. Uma bobina de passe 6. Aqui vai ser outra de passe 6. E o passe 4 pega dentro do mesmo canal dos passe 4. Então por isso, aí você vê que a bobina de passe 4 pega dentro uma da outra, ó. Vão ocupar as bobinas de passe 4 da bobina auxiliar, tá ocupando esse canal. E esse daqui também, a bobina de passe 4 dessa outra bobina também tá ocupando esse canal. Então por isso que tem uma bobina dessas entre passe 4 da bobina principal. Ó, a bobina principal passe 4 eu tenho 156 espiras. E a bobina auxiliar o passe 4 eu tenho 30 espiras. Então você vê que uma tem bastante espiras e essa tem bem poucas. Somando as duas eu tenho média aqui de 180 espiras. Então 180 espiras vão ser 153 espiras dessa bobina do passe 4 da principal, mais 30 espiras da bobina de passe 4 da auxiliar. Então dentro desse canal aqui nós vamos ter, ó, já tenho 30 espiras no caso aqui dentro, que foi a primeira que eu botei, que é da auxiliar. Deixa eu rodar aqui um pouco. No caso eu já tenho 30 espiras, vou colocar mais 153 sobre elas. No caso vai ficar 183 espiras dentro desse canal. E as principais de todos os dois grupos, como elas ficam sozinhas em cada um canal independente, você vê que a principal passe 6 tem 188 e a auxiliar o passe 6 192. Então já estão completos esses canais, mas mais ou menos 190 espiras em cada um deles. Então por isso as auxiliar tem uma de passe 4 que tem bem poucas espiras e a outra bem bastante em comparação à outra. Na verdade, de 150 para 30 é uma distância gigantesca, né? Então, isso aqui era só para mostrar a vocês o início, como é que vai ser feito a observação, já desde acordo com o que nós fizemos aqui, para manter isso aí. Então, isso aqui nós vamos manter a característica original que estava no motor. Desde os princípios do lado de colocação de capacitor, o lado de fechamento do comum vai ficar para o lado de cada nosso motor. E o capacitor linha vai ser o mais adiantado aqui para esse lado de cá.
Então isso aqui mantém a característica de quando você fechar, botar os mesmos cabinhos que eram. Eu não coloquei cor dos cabinhos aqui, ó, mas se eu tivesse colocado a cor dos cabinhos aqui, por exemplo, cabo azul, cabo vermelho, cabo preto, manteria a mesma cor dos cabinhos, fechamento não mudaria em nada. Aqui como eu não coloquei cor, pode ser que eu troque a colocação desses cabos, vamos dizer assim. Então na hora de conectar o conector ali, alguma coisa assim, pode ser que mude alguma coisa. Mas é isso aí por enquanto. Viu?